Fala pessoal, beleza? Então aqui vai gravar mais um vídeo e dessa vez é um vídeo bem polêmico que é sobre a privatização dos Correios e eu trouxe comigo aqui o Mestre Marcão. Fala aí, Grande Marcão. David, obrigado pelo convite. E é isso aí, Marcão. Saiu o projeto de lei 591 de 2021 e que visa a privatização dos Correios. Tem uma série de detalhes aí no meio disso. É, Há notícia dizendo que vai privatizar 100% dos Correios. Assim, tem uma série de coisas assim que estão sendo divulgadas que podemos até definir isso como uma fake news, né, Marcão? Que Muito. tem muita coisa assim incoerente e vamos tratar delas aqui agora. E qual que é o primeiro ponto, Marcão, que você vê assim que realmente é uma coisa que não fez muito sentido, a mídia divulgou, mas não tem muita lógica? Na mídia tem divulgado muitos sites, muitas nomeações, já teve até algumas ações de outros partidos políticos aqui, que eles justamente estão tentando, eles entendem que essa privatização do Correio seria uma inconstitucionalidade da Constituição Federal, que a gente tem hoje. Logo, mais no artigo 9º do próprio projeto de lei, ele já diz, já derruba toda essa hipótese, em que ele vai dar toda a competência dos serviços postais universais à União. Então vai manter todos os serviços postais universais da União, que é a garantia que prevê na Constituição Federal do artigo 21, inciso 10. Logo, não vai ter esse projeto. Logo, não vamos ter a inconstitucionalidade do projeto de lei. Logo, a gente pode entender que tem muitos partidos políticos que estão enfeitando um cenário em que realmente não é real. Não é um fato que realmente está acontecendo e que está previsto no projeto de lei. Isso aí foi uma coisa que apareceu aí 100% da privatização do capital do Correio, né? E Sim, é uma coisa que já deixa bem claro lá no próprio texto mesmo. Ele deixa claro que não vai ser isso. E uma coisa para você se atentar também quando acontecer esse tipo de coisa é você ter o cuidado, né, e a decência também de pegar o projeto de lei e ler ele, né? Uma coisa assim, você pegar o projeto de lei, dar uma analisada, ver se é realmente aquilo. Porque aí, cara, se você ficar pegando muita notícia, tem muito viés de notícia. O cara vai tem. falar o que ele bem entender, vai colocar número que não existe lá e assim por diante, né? Então, vimos textos aí também das pessoas colocando 5 pontos da privatização, tudo negativo, né? Só coisa assim que não fazia muito sentido, que era como se o Brasil fosse acabar depois dessa privatização. E evidentemente não é bem assim, né? O Correio é uma empresa que tem séculos aí desde sua constituição, lá Sim. em 1663, cara. É muito tempo, né, que foi criado isso aí. E a gente vê a ineficiência do Correio, né, cara? A gente vê. Não sei se você já foi a alguma agência do Correio, mas geralmente, você é muito mal atendido, né? O pessoal demora demais, assim. Funcionários que estão trabalhando às vezes sem vontade nenhuma, né? Te respondem de forma arrogante, assim. Então, assim, um- é um, é um tipo de coisa que o Correio ele consegue ser. Ele conseguiu por muitos anos ser sozinho, né? Monopólio e ser a pior empresa que o país tinha. Então, assim, o Correio, ele não. Por enquanto, ele não é uma empresa interessante, né? Nesse sentido. E esse projeto de lei de privatização talvez traga uma melhora, uma maior eficiência a esse projeto aí do Correio que não anda muito bem. E, Marcão, outra coisa que foi muito dito também é que privatizando o Correio vai deixar de atender as pessoas de determinados lugares do Brasil. Você acha que faz sentido esse tipo de argumento? Não tem como. Ali, qual é a ideia do projeto de lei? É justamente abrir para diversos operadores postais. Então, não seria, por exemplo, uma empresa que vai aderir todo o sistema do correio que há no país. Então, vai ter uma série de empresas que, de repente, com essa diversificação, você consegue preços melhores, condições melhores para postagem, de repente envios postais que você levaria semanas, você consegue em poucos dias. Então você tem uma melhoria, uma eficiência no processo de entrega que para você como comerciante, como empresário, pode fazer uma baita diferença. Sim, inclusive a gente está com equipamentos do próprio MDR que estão parados, né, mano? A gente tá Verdade, com verdade. equipamentos que estão parados aí há semanas e a gente não consegue nem sequer
ligar e falar com alguém lá do correio para ver o que aconteceu. Mas o fato é que estamos com esses equipamentos de extrema importância para a gente aqui, enfim, infelizmente está parado lá devido ao correio. E já quando é alguma transportadora privada, a gente Sim, assim, não tivemos nenhum tipo de problema, né, com isso aí. E o correio também há históricos de às vezes sumir com o equipamento do pessoal, né? sim, Às vezes entregando o carro errado. entregar no lugar errado, o equipamento sumir, chegar extraviado, esse tipo de coisa assim. E além da demora que é muito grande também, né? Então, assim, eu não via outra solução para o correio a não ser privatizar realmente. Claro, outra coisa também. Toda vez que há uma privatização, sempre eles impõem um monte de coisa, De um monte condições. de condições. Que engraçado que quando era eles que estavam administrando, eles não faziam isso. É uma coisa Sim, inacreditável assim que acontece, cara. E toda privatização que você vê é isso. O cara tá lá, não limpa a própria casa. E aí quando a primeira condição que ele entrega para você privatizar é limpar a própria casa. Isso aí ninguém diz, né? Isso aí ninguém fala. Se ele sabe o que tem que fazer, por que não fez, né, cara? sim. Ah, não, é uma empresa lucrativa. Beleza, tinha dinheiro, por que não fez? Esse que é o grande problema dessa questão de privatização, falando a nível de Brasil, assim, que essa empresa gigantesca, assim. E há uma outra coisa também que, por exemplo, quem que regulava o correio antes, assim? Agora, no momento atual, quem que regulamenta o correio? Agora é meio complicado de te falar uma coisa dessa, porque nem isso daí ficaria por competência mesmo só da União, do Estado. Então, e aí, Mas aí privatizando, quem que eles vão colocar alguém regulando? Como vai funcionar isso? essa é a melhor parte, que aí quem assume esse papel acaba sendo a Anatel. Até regular o A correio. Anatel vai regular o correio, vai mudar até a nomenclatura dela, vai ser para Agência Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais. E o papel dela vai ser de extrema importância. Então, ela vai ter o papel de regular como todos esses operadores postais vão operar nesse mercado, que eles vão poder fazer ou não, de repente até valores de estimativas de tamanho, peso, medidas das encomendas. Então, tudo isso pode fazer uma baita diferença. Além disso, ele vai ter o papel de fiscalizar para ver se realmente aquilo está sendo cumprido. Então a gente tem uma segurança a mais do que simplesmente qualquer empresa jogando qualquer preço ali para você. Tem isso também. Se bem que uma regulação de preço não é muito legal, mas agora eles estão de olho nisso, né? E antes não, né? Isso que esse é a coisa Sim, que... hoje não, pelo menos uma média de tanto a tanto já faz um. Você já consegue precificar alguma coisa. Uhum. E essa ideia já, vamos privatizar 100% do capital. O Correio ele vai virar realmente uma empresa estritamente é, privada ou vai ser sociedade mista, igual o Banco do Brasil? Como é que vai ser essa? Não, a estratégia vai ser justamente transformar o Correios em uma entidade mista. Então vai ter tanto capital privado quanto público ali dentro. Então essa história de realmente privatizar 100% esquece, isso não vai acontecer. Até porque o capital investido teria que ser muito grande. Então a ideia é justamente manter uma parte de competência pública, que é justamente serviços garantidos, garantir a constitucionalidade, né, de encomendas de postais universais, mas também ele precisa ter uma melhora nesse processo. Hoje a gente encontra uma série de dificuldades para você postar alguma coisa ou receber. Já tive momentos em que, histórias de meses atrás aqui, já tive momentos em que eu fui na agência e a agência não postava encomendas. Ah, isso aconteceu já algumas vezes também comigo. Aí imagina, você tá na frente do correio e ela não posta, aí você tem que procurar um novo correio para você realizar a postagem. Por que tem um correio que posta e um que só retira e um que só posta? Por Que que não tem tem, isso? não tem o menor sentido, né? Sem contar na folha deles é bem alta, né? Também os salários extremamente elevados e a gente entende muito bem como é que essa é a Sim, questão da produtividade, né? Como que o pessoal, claro, tem que merecer o salário que recebem pela produtividade, não por uma canetada, por uma coisa desse tipo. Então, realmente, essa situação do Correio é uma situação bem delicada e bem complicada, assim. E falando nessa questão de folha, também há pessoas dizendo que
principalmente fake news, principalmente, né? Dizendo assim que o cara defende a estabilidade de 18 meses dos funcionários dos Correios. Você acha coerente? Você acha interessante? Como é que é essa questão? Ou isso é uma fake news que nem tá dentro do projeto de lei? Não está nem mencionado no projeto de lei, mas a gente fica meio que preocupado justamente porque a gente entende que o funcionário público, assim que assumir alguma estabilidade, o cara simplesmente fica ali o tempo todo sem fazer nada. Ele assumiu, é como se fosse o cara da CIPA. Ele assumiu uma estabilidade, ele não precisa nem trabalhar. Ele É. tem ali a sua garantia de que vai ficar aquele tempo. Só que isso aí não beneficia ninguém, né? Uhum. Então a gente tem que colocar muito no papel aí que situações podem beneficiar ou não. Mas isso por enquanto está nem no projeto de lei, mas pode vir a vir algum. Ser acrescentado devido à pressão que está Exato. sofrendo, né? De principalmente parlamentares populistas e tudo. Sim. Igual a gente falou também lá na proposta do Guedes, tem muita questão de populismo envolvida nisso aí. E dessa vez dos Correios, tem gente querendo se aproveitar disso aí, claro, para ganhar voto, eleição chegando e tudo mais. Então a gente percebe esse tipo de coisa assim, cara. Então, toda vez que vier alguma privatização, alguma coisa assim, lê o projeto de lei. Não vai sair divulgando às vezes o cara faz um vídeo de qualquer jeito lá, todo mal feito, dizendo que é um sabedor. Você não sabe nem quem é o cara. Aí o cara tá dizendo lá que sabe tudo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai acabar o mundo devido a isso. Então, não entra nessa onda desse pessoal, não compartilha também esse tipo de conteúdo fake news, esse tipo de conteúdo que é desinformação total. Às vezes o cara não sabe nem o que ele tá falando lá, é só para fazer barulho mesmo. E aí você acaba sendo iludido. Isso aí fica aí, ajuda a enganar outras pessoas também. Então, cara, não faça isso. Aconteceu isso aí, vai lá, vai ver a notícia, vai a fundo, entende o que é primeiro para depois sair divulgando, compartilhando ou emitindo opinião a respeito. Sim, até porque a gente tem ótimos casos que deram super certo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a linha amarela que é a melhor de todas, sem comparação com Sim, e a CCR, né, que ganhou a concessão da rodovia também. Da rodovia e agora ela ganhou, ela administra a linha 4, a linha 5, né, a Lilás, e também ela ganhou a concessão, se não me engano, da linha Esmeralda e da linha 8 Diamante. Então eles estão privatizando isso aí. Evidentemente que há toda questão de processo de concessão, Sim. de coisa assim, há uma quantidade imensa de corrupção, uma lavagem de dinheiro, uma série de falcatruas também aí envolvendo o público e o privado, mas fazer o que, né, cara? E o Brasil assim, o risco do Brasil é grande por conta disso, é muito complicado você empreender, ter qualquer tipo de negócio honesto aqui nesse país, né? E principalmente quando envolve questão público-privado. Cara, envolver o público-privado, geralmente tem coisa ali superfaturada, tem uma série de outras coisas que acontecem por aí. E é por isso que também, né, já dando um gancho aí, a proposta do Guedes é uma coisa simplesmente inacreditável, né? Que apesar de tudo isso, ainda quer tributar os dividendos ainda. Sim, Então, cara, hoje a gente já tem um cenário muito difícil assim para você operar e realmente ter alguma receita, algum lucro para você. Normalmente você demora 5 anos para você começar a fazer alguma retirada significativa. Sim. E aí vem lá e vai meter a mão. Aí é complicado. Então, cara, o correio é lucrativo, ótimo. Se é lucrativo, por que funciona dessa forma então hoje, né? Por que não teve melhora e as coisas funcionam dessa forma? Então, cara, se questione realmente se faz sentido algum tipo de serviço público que você recebe. Se faz sentido aquilo, se realmente, honestamente, você acha que aquilo faz sentido, se a coisa como funciona faz sentido. Quando você acaba questionando isso aí, você fatalmente vai ver que tem muita coisa que você mudaria, porque realmente não tem lógica nenhuma. Sim, exatamente. Então, galera, é isso. Agradeço Mr. Marcão. Obrigado pelo convite aqui. Então, esse papo foi bom demais. Papo muito bom, e a gente vai trazer mais conteúdo dessa forma também, da reforma do Guedes, né? As mudanças que tiveram, as alterações, a gente vai estar falando no detalhe para você. A gente já exploramos elas bastante lá no podcast, né? Sim. Exploramos de forma assim, destrinchamos ela toda lá no podcast, e agora a gente vai fazer no vídeo também, só que já, claro, considerando qual foi o primeiro passo e como que tá agora, se isso vai fazer sentido ou não, mas a gente vai falar isso aí no vídeo. Depois desse aí, a gente vai mandar assim um vídeo sobre o Paulo Guedes. Beleza, Marcão? Te agradeço. Siga a gente nas redes sociais, MDR Account, no YouTube, no Facebook,
no Instagram e o podcast no MDRcast. Acompanhe a gente lá que vai ter conteúdo de primeira linha para vocês.